Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero agradecer imensamente os comentários que vocês estão deixando nos vídeos. Eu sempre peço, gente, deixa um pontinho, um ponto de interrogação. Se quiser botar um carrinho também, não tem problema. O importante é que o YouTube reconhece isso como engajamento. Então, quanto mais comentários tiver, nem sempre a gente consegue responder a todos, é claro, mas um coraçãozinho a gente sempre dá um jeitinho de colocar, tá certo? Então, por favor, eu peço que vocês nos ajudem nisso. Se ainda não são inscritos, se inscrevam no canal, maratonem as playlists, porque vocês me pedem vídeos que já foram feitos, ó, há muito tempo, estão lá só esperando por vocês, tá bom? Querem também ajudar o canal e o nosso filho Gael, que é autista, grau 3, comprem também os nossos e-books, está com um precinho bem acessível e você pode clicar aqui nesse link aqui de baixo que você já vai conseguir fazer essa aquisição e ajudar a gente a manter esse trabalho também, tá bom? Gostam de castelos? Então, por favor, conheçam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo, tá bom? Agora chega de conversa, vamos logo para essa história que é muito interessante e se chama A Colina das Cruzes. Vamos ver se vocês gostam, tá bom? Vlad, é contigo. Solta a vinheta. A Colina das Cruzes é um local emblemático que fica na Lituânia. Este lugar, ele é sagrado para as pessoas que moram lá e também para quem não moram, e ele atrai peregrinos, turistas e curiosos devido à sua história única, sua ligação com a espiritualidade e os mistérios que o envolvem. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez a foto desse lugar, eu até pensei que fosse montagem, que não fosse real, mas é real, gente, é cheio de cruzes. E essas histórias envolvendo essas cruzes têm muitas controvérsias, muitos que podem ser por um lado, outras situações que levam para outro, e vocês vão tentar descobrir isso comigo assistindo o vídeo até o final, que é bem importante. Essa história é bem interessante mesmo. Acredita-se que a tradição de colocar cruzes na colina remonte ao século XIV, como um símbolo de resistência contra a invasão e opressão religiosa. Contudo, a prática ganhou força somente no século XIX, após a Revolta de Novembro. Isso aconteceu de 1830 até 1831, independente do século XIV e do século XIX, é uma história bem antiga e cheia de mistérios. Durante o domínio soviético, isso de 1944 até 1990, a colina tornou-se um símbolo da resistência pacífica à opressão. O regime comunista na época tentou várias vezes destruir o local, mas a comunidade local persistiu. Sempre que alguma parte era destruída, elas iam lá e colocavam novas cruzes, e não são apenas cruzes. Tem algumas esculturas também de Jesus Cristo, de outros santos. É um local bonito, mas que também não deixa de ser um pouco assustador. Em 1993, o Papa João Paulo II ele visitou o lugar e celebrou uma missa lá, fortalecendo a sua importância espiritual, inclusive para a religião católica, porque lá é visitado por todas as religiões, todas as doutrinas. As pessoas que podem ir lá vão lá para conhecer e também para fazer as suas orações. Estima-se que existam mais de 100 mil cruzes na colina, variando em tamanhos e também em estilos. O som dos ventos passando por essas cruzes, gente, cria uma atmosfera peculiar e bastante assustadora, digamos assim. Cada um pensa de um jeito, mas tem muita gente que sente muito medo de visitar esse local porque ele realmente é muito peculiar, ele é muito diferente, eu nunca tinha visto nada parecido. E é claro que, como sendo um local bastante diferente, que tem muitas pessoas também que já disseram que viram aparições por lá, ele também se tornou um local assombrado para algumas pessoas. Além de seu valor histórico e espiritual, a Colina das Cruzes ela é cercada por relatos de fenômenos sobrenaturais e lendas que intrigam visitantes e moradores locais.
Uma das coisas que mais assusta nesse local, segundo as pessoas que moram ali perto e que também costumam ir ali com frequência, são os sons misteriosos. Muita gente fala que é o vento, mas muita gente fala que não, que é uma espécie de sussurro, de gemido, como se a pessoa estivesse sofrendo, mas estivesse mais ao longe. Outras pessoas também já relataram passos, tá? Como se a pessoa estivesse parada, tipo, eu estou parada, mas está alguém andando ao meu redor. Esse barulho de passos circulares também é bastante relatado nesse local. Visitantes relatam também avistamentos de figuras humanas ou sombras entre as cruzes. Essas figuras, elas são frequentemente descritas como guardiões espirituais do local ou alguém que ali se encontra sem o seu descanso. Muita gente fala que nesses locais existe sim um guardião. Nos cemitérios, em todos os cemitérios, na verdade, dizem que existe um guardião. Isso para quem acredita, tá, gente? A gente respeita todo tipo de opinião, desde que ela seja colocada aqui no comentário com bastante respeito. A gente já deletou muitos comentários que ridicularizavam a fé do outro, tá? Então isso a gente não aceita aqui no canal, tá certo? Há quem sinta também uma presença intensa e inexplicável ao caminhar pelo lugar, e essa sensação ela é acompanhada de uma serenidade ou, em casos mais raros, também de desconforto. Isso depende muito do espírito que está ali. Muita gente questiona se há alguém enterrado ali, algumas pessoas dizem que não, que são apenas cruzes, mas outras pessoas falam que sim, que tem muita gente enterrada por aquelas terras, pessoas que nunca ganharam nem sequer uma lápide, ninguém sabe que aonde estão pisando pode ser sim um túmulo de alguém. Um dos relatos também mais peculiares fala de uma cruz específica que mudaria de lugar na colina, e isso aconteceria sem explicação aparente, sempre retornando ao ponto original depois de um certo período. Tem pessoas que disseram que já viram essa cruz, digamos assim, se movendo sozinha para um determinado local, mas que logo depois ela volta também para o seu local de origem. É claro que quem acredita realmente vai entender que se trata de um espírito, algum fenômeno, poltergeist pelo menos, mas muitas pessoas já falaram a mesma história, pessoas que não se conheciam, pessoas de países diferentes, que não chegaram a conversar umas com as outras, mas deixaram para as pessoas mais antigas da cidade o seu relato também. Durante a noite, algumas pessoas afirmam ter visto luzes ou brilhos estranhos sobre essa colina que não podem ser explicados por fontes naturais ou até mesmo humanas. Muita gente acredita também que essas luzes podem ser espíritos que estão vagando. Quem estuda a ufologia também já fala um pouco que pode ser, na verdade, algum contato extraterrestre, porque como é um local com bastante energia, eles possivelmente poderiam visitar ou passar muito próximo desse lugar, mas nunca ninguém conseguiu nenhuma prova que alguma nave espacial tenha pousado por ali ou pelo menos andado. Pelo menos eu não descobri nenhuma foto na internet. Eu pesquisei bastante a respeito desse assunto porque eu achei muito interessante esse lugar e eu, Bruna, particularmente não achei nada. Agora, se vocês que gostam bastante de ufologia, leem bastante, estudam, por favor, gente, se tiver alguma foto, qualquer outra informação, deixa aqui para mim no comentário, tá bom? Sempre tem aquele que acredita, aquele que mais ou menos e aquele que é totalmente cético. E é sobre essas pessoas que eu vou falar agora para vocês. Muitos veem esses fenômenos como sinais de que a colina é um portal espiritual que dá para o outro mundo, onde as orações dos vivos e as almas dos mortos se reencontram, mas tem outras pessoas também que garantem que tem alguma explicação plausível, que pode ser imaginação das pessoas, mentira das pessoas ou alguma coisa que auto-sugestiona alguém com medo ou com bastante fé e que tudo isso são imagens provocadas pela própria mente humana. Porém, para os mais místicos, a colina é um espaço onde energias sagradas e sobrenaturais se manifestam, protegendo e ao mesmo tempo também desafiando quem as visitam, principalmente aqueles que são, digamos assim, ateus, que não acreditam, né, nessa parte do sobrenatural. Então dizem que muitas pessoas também
que já entraram nesse cemitério de cruzes, vamos dizer assim, porque muita gente fala que é um cemitério de cruz, mas na verdade o nome correto é a Colina das Cruzes, tá, gente? Que fica na Lituânia, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Mas é um local que ele é extremamente visitado o ano todo, tanto por pessoas céticas quanto por pessoas que acreditam que ali possa ter alguma coisa, tanto referente a extraterrestres quanto ao mundo sobrenatural também. Muita gente já levou o K2, já levou o Spirit Box e já tiveram, segundo eles, alguns contatos também referente a esse lugar. Então, assim, gente, eu achei uma história muito interessante, não é uma história muito longa, não se tem também tantas notícias de quem começou a construir esse local. Alguns falam que já datam do século XIV, outras falam que já se trata, né, de um século posterior, século XIX, mas eu acredito que seja um local muito mais antigo, na minha opinião. Realmente é algo que começou há muitos séculos atrás, lá pelo século XIV, pelo século XV, porque muitas pessoas que já estudaram as madeiras que lá estão, as pedras que lá estão, condizem com essa época. Algumas já foram repostas, é claro, principalmente aquelas que foram destruídas. Então tem muitas imagens sacras também ali. Quem visita esse local durante a noite, com certeza, quem tem um pouquinho de medo pode sim ser autossugestionado a ver alguma coisa. Agora, já teve pessoas que falaram que foram para lá não acreditando em absolutamente nada, que apenas era um local diferente, estranho, até mesmo bizarro, e que saíram de lá com outro pensamento depois de terem presenciado alguns vultos, principalmente os vultos brancos que passam ali entre as cruzes, mas também tem a presença de sombras muito escuras que também passam por esse local. Então a gente não sabe quem está enterrado lá, se realmente estão enterrados exatamente embaixo daquelas cruzes, ou se aquele terreno todo ali pode ser um grande cemitério, porque já é um local muito antigo. A gente sabe que ocorria muitas batalhas também em algumas épocas, e a maioria eram enterrados em covas rasas. Então a gente não sabe por que que logo ali essas cruzes foram colocadas. Então, para mim, sim, tem uma representação de um cemitério, alguém que morreu ali a primeira vez, a segunda, a terceira, quarta pessoa, foram colocando elas ali por algum motivo e por isso as cruzes permaneceram. Muita gente considera aquele local como um grande cemitério, muitos historiadores inclusive, mas a verdade talvez a gente nunca vai saber, apenas se esse local algum dia for escavado para a gente saber se realmente existe alguém enterrado por lá, mas na minha mera opinião eu acredito que sim, que tenha, tá bom? E eu quero que você deixe para mim aqui a sua opinião, se aquilo ali realmente é um cemitério ou se é apenas um local onde foi feito para as pessoas irem lá rezar, colocar as suas oferendas, independente da religião, da doutrina. Muita gente visita por lá, até porque dá para ver na foto que tem muitas cruzes que estão com alguns materiais que são usados na Umbanda, no Candomblé, da religião espírita, da religião católica. Então dá para ver que ele é um misto. Então a energia desse local dá para ver assim pela foto, pelo menos para mim. A energia desse local, ela é intensa, ela tem uma espécie ali de magnetismo que realmente atrai as pessoas, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece, gente, deixa um pontinho, deixa um like, um dislike. Não importa, porque qualquer pontinho o YouTube ele reconhece como comentário e ele vai aumentar o número de engajamento no nosso canal. E a gente está precisando bastante porque a concorrência é braba, tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até a próxima história. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado! Ha ha ha!